Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos estudar Mateus e Marcos, um relato paralelo, Jesus falando com os apóstolos ali antes da crucificação, a relação alguma relação com o livro de Zacarias e alguns comentários sobre a questão da predestinação. Nesse momento, eu gostaria de convidar para uma oração inicial e aí damos prosseguimento. Muito obrigado. Senhor Deus, venha nos abençoar, nos dar a tua sabedoria em tudo que fizermos. Livre-nos de todos os males, nos proteja, nos purifique, nos perdoe pelas falhas e pecados, imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto é, para você que não tem assistido, caso você queira, nós temos a questão da liberdade de escolha comentada, comentei sobre a questão da liberdade de escolha em todo o livro de Gênesis. Gênesis aponta a Deus desde o momento que Deus fala com Adão e Eva, o momento que ele fala com Caim, né? Ele fala com Adão e Eva, olha, se vocês comerem, vocês vão morrer, eles se tornam mortais. Eva tem um filho e diz, alcancei do Senhor o varão, alcancei o varão, o próprio Senhor, né, varão, segundo algumas possibilidades de tradução. Aí depois Deus fala com Caim, né? Olha, se você fizer o que é certo, não vai ser aceito. Mais à frente, Deus fala com Noé, fala, olha, faça uma arca, a maldade do homem aumentou, isso logo depois do capítulo 6:1, diz, olha, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, ou seja, de uma união proibida que não poderia haver ali, independente da questão ali, se você acredita que são os anjos, ou se são os descendentes do povo de Deus com o povo que não servia a Deus, mas assim, o fato é que a Bíblia fala de um prejuízo geral, né? Depois de 1054 anos mais ou menos ali, a partir da genealogia de Adão, aí nós temos essa questão de Deus falar, olha, as pessoas são más continuamente, o pensamento delas é mau. E aí ele fala depois com Abrão, ele fala, ele auxilia José. E aí depois nós vemos a fala de Deus com Moisés. E aí nós vemos uma série de circunstâncias em que Deus aponta nas Escrituras que o ser humano tem poder de decisão, tem condições de decidir, né? E é claro que quanto mais o ser humano decide pelo erro, mais ele pode tender ao vício que venha prejudicar a sua decisão. Mas isso não significa que ele não tenha decisão. Os estudos, supostos estudos científicos, entre aspas, as conclusões, né? Eu acho que eu já contei essa história da aranha, né? Eles vão tirando as patas da aranha, quando ela fica totalmente sem patas, ela não se movimenta mais, eles fazem um barulho para que ela se movimente, e aí eles concluem que a aranha sem patas fica surda. Então, assim, é claro que nós sabemos que um experimento, ele pode ser reproduzido e oferecer os mesmos resultados, mas isso não garante que a conclusão sobre o experimento esteja correta. Então a ideia de que, porque existem circunstâncias em que o ser humano tem um prejuízo para decidir, muitas vezes em função das próprias atitudes dele, etc. E por causa disso não existe liberdade de escolha. Sempre existe, né? Nós sabemos que sempre existe liberdade de escolha, né? E que quanto mais nós buscamos uma liberdade de pensamento, de não nos enfurnarmos em vício, mais nós temos a liberdade de escolha, né? Então, a Bíblia ela apresenta a liberdade de escolha. Se mais à frente ela apresentasse algo contrário, dissesse assim, olha, não, na realidade Deus só simulou uma liberdade de escolha que não existe. Primeiro, lá não existe nenhum elemento que aponte para uma simulação da liberdade de escolha, ou seja, haveria uma evidente contradição. E, portanto, aquele livro que dissesse que Deus, na realidade, não dá liberdade, ele está indo contra os livros que serviram de base para a construção da Bíblia. Então, ele estaria falso. Então, ou a interpretação dessas falas é errada, ou seja, ou aquela fala é um exagero, é uma hipérbole,
ou alguma coisa nesse sentido, ou aquele autor que foi colocado como inspirado não foi. Então esse é o ponto que nós precisamos ter em mente, né? Nós não podemos fazer adaptações. Geralmente o mundo cristão, quando ele vai fazer adaptações dos textos, alguns buscam anular os escritos do chamado Antigo Testamento por considerarem inferiores, por exemplo. E aí não, porque Paulo falou em algum momento lá que tem a predestinação, ela tem que existir. Ou seja, não, se Paulo colocou isso e a Bíblia está apontando para um caminho diferente, então ele errou. Simples assim, né? Acho que é simples de entender, mas é difícil de aceitar, claro, porque a nossa concepção sobre inspiração ela foi moldada pelos lugares em que passamos, né? Mas nós temos que ter isso em mente. Ou a interpretação de Paulo está errada, ou se a interpretação estiver correta, o próprio Paulo está errado. Não tem como a Bíblia ir para um caminho evidente de liberdade de escolha e chegar lá à frente e falar, não, na verdade, não existe liberdade, Deus escolhe uns para salvação, outros para perdição, enfim, de papo e acabou. E não é isso que a Bíblia, não é para isso que a Bíblia aponta, né? Então nós vamos dar então início à fala de Mateus e Marcos. Aqui nós estamos usando Almeida Corrigida Fiel e Nova Versão Internacional pelo site Bíblia Online. Aconteceu que quando Jesus concluiu todo esse discurso, disse aos discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Será entregue para ser crucificado. Então ele está fazendo uma predição. Ele está apontando, ele fala, ó, esse evento vai acontecer. E aí aqueles que creem na predestinação dizem o seguinte: vai acontecer porque está escrito. É mais ou menos assim que a gente pode colocar. Vai acontecer porque está escrito, ou seja, o que foi escrito determina o que vai acontecer. Ou seja, se Deus escreveu isso é porque ele vai forçar esse evento a acontecer independente da vontade humana. No caso, aqueles que creem na liberdade de escolha, como o meu caso, vão dizer que está escrito porque vai acontecer. Ou seja, de alguma forma que nós não sabemos, a Bíblia realmente não revela como isso acontece, nós teorizamos, fazemos teorias em função disso. Então nós dizemos assim, está escrito porque vai acontecer. Por que chegamos a essa conclusão? Porque se Deus prevê os eventos, mas em todo o contexto das Escrituras, principalmente no principal, que são os livros de Moisés, que são a base para todos os outros, se em todos eles Deus aponta para um caminho em que os seres humanos são responsabilizados pelas suas ações, em que Deus busca auxiliar os seres humanos, livrá-los do mal, livrá-los do erro, e ele conversa com eles no sentido de dizer, olha, isso que você está fazendo é errado, mas não precisa ser assim. Você pode mudar. Então nós entendemos que a única explicação coerente com o que está no texto está escrito porque vai acontecer. Ou seja, Deus escreveu assim porque ele sabe que vai acontecer dessa forma, por algum modo que nós não sabemos. Nós simplesmente não sabemos, nós podemos teorizar, mas nós não sabemos. Agora, é um método que torna coerente toda a fala de Deus nas Escrituras, enquanto que a predestinação torna totalmente, não só incoerente, como altamente manipulativo o conteúdo bíblico. Ou seja, Deus dá a impressão para os seres que existe uma liberdade, quando na verdade ela nunca existiu. Ou seja, o responsável por tudo que ocorreu sempre foi ele. Então não existe como falar em bondade aí, não existe como falar em salvar. Porque na realidade ele está salvando de uma perdição que ele mesmo teria criado. Então, quer dizer, não está tendo bondade alguma aí. Ele simplesmente condenou todos à perdição e depois falou assim, vou escolher alguns e vou me apresentar como um ser bom. Então é óbvio que isso não torna ele bom, né? Se ele condena todos os seres a uma irremediável perdição, depois diz assim, eu vou livrar alguns arbitrariamente. Então é óbvio que isso não caracteriza bondade em nenhum aspecto. E veja, não no sentido humano, o que nós entendemos como bondade, não. O que a própria Bíblia coloca como bondade ali, que ele fala, né? Que ele está disposto a salvar, que ele não tem prazer na morte do justo, né? Que
ele fala: eis que vos proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Quer dizer, isso seria uma grande manipulação, porque ele fala para escolher, mas na verdade ele já determinou quem vai escolher a vida. Então veja, simplesmente tudo isso que a Bíblia coloca perde sentido. Agora, se você coloca na questão da livre escolha, e aí você diz assim: não, então Deus sabe o que vai acontecer, por algum motivo que nós não sabemos, um método que nós não sabemos, nós não conhecemos, não conhecemos muito pouco sobre os atributos de Deus, né? Nós sabemos que ele tem determinados atributos, mas nós não sabemos, não conhecemos toda a natureza dele, nem toda a natureza relacionada à nossa vida, à constituição da matéria, etc., né? Então é isso que nós colocamos, ou seja, ele afirma aqui que será crucificado, ou seja, Deus sabe o que vai acontecer, mas isso o fato dele saber não quer dizer que é porque ele forçou o acontecimento a acontecer irremediavelmente. Ele simplesmente sabe, nós não sabemos como. E isso está coerente com o que está nas Escrituras. Então nós temos dois fatos na Bíblia. Primeiro, ele dá liberdade aos seres para escolher. Ponto. Isso está lá. Há mais outros autores, mas se Paulo colocou o contrário, ele simplesmente está errado. É isso que nós temos que ter em mente. Então, ou existe a possibilidade, como aqueles que pregam a liberdade de escolha, ou existe a possibilidade do que Paulo fala lá ser entendido ou no sentido de uma hipérbole, ou no sentido de uma má interpretação, e que na realidade ele não está dizendo que os seres foram predestinados, pré-determinados, e que Deus forçou os seres a serem irremediavelmente perdidos, escolheu alguma coisa nesse sentido. Ou essa interpretação está errada, ou ele está errado. Por quê? Porque não tem como você dizer assim: Deus inspirou desde Moisés e os profetas, e chegou lá em Paulo e fala algo que anula tudo que está escrito lá. Não tem como, né? Então, os fatos são esses. Deus sabe o que vai acontecer e, ao mesmo tempo, ele dá liberdade aos seres para escolher. Como ele sabe? Uma das possibilidades seria a chamada pós-ciência. Ou seja, ele vê os fatos acontecendo, depois volta e informa o que aconteceu. E aí ele voltaria justamente para interferir. Veja que quando ele informa o que vai acontecer, ele está informando justamente para que as pessoas não caiam no erro. Então ele informa o que vai acontecer para que as pessoas, sabendo o que vai acontecer, se preparem e não sejam pegas de surpresa. Ou seja, a intenção dele é para o bem, para beneficiar as pessoas, informar o que vai acontecer, para aumentar a chance das pessoas de não caírem naquele erro, naquele problema. Muitas vezes fala: olha, vai acontecer isso com Israel se não se arrependerem. 40 dias e Nínive será destruída se não se arrepender. Eis que vão enviar pessoas que vão ampliar o seu reino e vão tomar conta do povo. O povo sabia que isso aconteceria se não se arrependesse, porque está escrito lá: olha, caso vocês vão para o caminho mau, aí vai acontecer isso. Então, é o que nós sabemos. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se uniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então veja, a Bíblia diz assim: olha, enquanto Jesus estava dizendo que seria crucificado, os príncipes e sacerdotes, escribas, estavam preparando para acabar com ele, para destruí-lo. Então veja, isso poderia ser uma pós-ciência de algo que aconteceu em algum momento e foi avisado. Isso poderia ser que é mais difícil, né? Uma pré-ciência. Como é que eu vou ter pré-ciência de algo, de tudo que aconteceu, se ainda não aconteceu, se não aconteceu nada ainda, né? Eu precisaria de elementos. Por exemplo, uma coisa é dizer assim: olha, dado um determinado contexto, Deus sabe o que vai acontecer, Deus sabe quais são as possibilidades ali, e Deus sabe, dentre as possibilidades, qual realmente vai ocorrer. Ele tem essa capacidade intelectual de, dado um conjunto de acontecimentos, ele saber o que vai acontecer. Então essa seria uma possibilidade para algumas coisas. Para outras, não aconteceu nada ainda, a pessoa nem nasceu, ele já está prevendo o que vai acontecer, como no caso, por exemplo, vamos pegar ali de Jacó e Esaú, né? Serão dois povos, o maior servirá ao menor. Eles ainda nem tinham nascido. Então, quer dizer, vão se tornar povos. Então, veja, aquilo
Bom, que eles vão se tornar, desde que eles sobrevivam, né? Eles vão se tornar povos, eles vão se reproduzir. Então, isso, veja, não seria nada no sentido de, eles foram predestinados a isso. Mas existem eventos específicos na Bíblia, em que, inclusive, é chamado pelo nome a pessoa que vai fazer determinadas coisas. Ciro, por exemplo, né? Deus ungiu Ciro para agir. Então, nós vemos que vamos supor, Ciro nem existia ainda. Então, quer dizer, isso significa o quê? Isso pode significar uma pós-ciência, né? Deus passou por aquilo, depois ele volta e avisa. Isso anula a soberania de Deus. Por quê? Não anula em nada a soberania de Deus. Se Deus é todo poderoso, se ele pode todas as coisas, ele pode inclusive limitar a si mesmo. E se ele pode limitar a si mesmo, ele pode se limitar no sentido de permitindo que os seres tenham liberdade para escolher, liberdade para decidir se vão fazer ou não as coisas. Ele pode escolher não saber o que vai acontecer. Simplesmente por quê? Porque ele deu a liberdade, então não teria como ele saber. Ou seja, a ideia de que Deus pode todas as coisas no sentido lógico. Ou seja, é ilógico pensar que Deus saberia de algo que não ocorreu, sendo que não tem nenhum elemento para ele trabalhar ali, né? A pessoa nem existiu ainda, né? Ela nem se decidiu. Então, veja. Então, esses são alguns pontos, mas o fato é que a Bíblia fala, olha, vai acontecer isso, e aí ela aponta, olha, realmente eles estavam decidindo. Então, ao mesmo tempo que Jesus fala, olha, ele vai ser crucificado, a Bíblia faz questão de dizer, olha, foram os líderes que decidiram isso, eles não foram obrigados a decidir assim, eles resolveram fazer assim. E aí, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou uma mulher com um vaso de alabastro, né? E derramou sobre a cabeça dele, e aí perguntaram, por que esse desperdício? E aí ele diz o quê? Percebendo isso, disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Os pobres vocês sempre terão comigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E ele fala, em verdade vos digo que onde o evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez. Então veja que... E aí vem a questão de Judas, né? Que vendeu que entregou a Jesus. E aí nós temos um vídeo, inclusive, depois eu posso até refazer, em que eu coloquei ali a questão de que Judas não estava predestinado. Eu coloquei ali que os comentários que Pedro faz ali no livro de Atos, com relação a fique deserta sua morada, etc., são aplicações de 2 salmos, né? De pelo menos 2 salmos. Aplicações de 2 salmos que não tem nada a ver com Judas, não apontam para o Messias, não apontam para alguém em um momento específico da terra, eles simplesmente dão falas genéricas, ou seja, uma pessoa que esteja à direita de alguém, ou seja, ali, que seja colocado como uma pessoa de confiança e traia. Então, o que Deus permitiria que aconteceria com essa pessoa? O que estaria estabelecido, quais seriam as consequências? Que fique deserta a sua morada, tome outro seu encargo. Ou seja, se a pessoa é indigna de estar ali ao lado, obviamente, outro precisa tomar o seu encargo, né? E fique deserta a sua morada no sentido de, olha, essa pessoa está sujeita essa forma de agir, ela, via de regra, ela vai levar a consequências desastrosas para a própria pessoa. E nesse sentido, inclusive, pode ficar deserta a sua morada realmente. Isso pode acontecer com várias pessoas que agem, que têm essa forma de agir. Então, veja, e aí eu tenho um vídeo a respeito disso no canal, caso você queira assistir também, em que eu aponto ali que quando nós pegamos os salmos, nós vemos ali que não, a interpretação do salmo não leva para Judas. Então, não quer dizer que Judas foi predestinado para aquilo. E ainda que levasse para Judas, isso não seria uma indicação de que Judas foi predestinado, mas que simplesmente, como nós falamos, Deus sabe o que aconteceu e avisa isso para as pessoas. O que iria acontecer, no caso. Ele sabe o que iria acontecer e avisou isso para as pessoas. Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e dissesse, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado e disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Veja que aqui, mas veja quanta coisa já havia acontecido aqui. Ele diz, digo que certamente um de vocês me trairá. Ele já sabia como Judas se comportava, ele já sabia que Judas era corrupto, uma série de coisas. Então, assim como Deus permitiu que Faraó permanecesse
agindo como ele agia apenas para que ele servisse para a glória de Deus, isso pode ter acontecido em relação a Judas também. Veja, no momento em que Jesus afirma isso, ele já tem uma série de elementos para que Deus mostrasse para ele, olha, ele vai te trair. Inclusive, o que já estava acontecendo aqui. Veja bem. Então, dos 12 de que é Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes sacerdotes. Fixaram um preço. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Veja, o relato coloca isso primeiro e depois Jesus falando, olha, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12 e quando estavam comendo, digo que certamente um de vocês me trairá. Então a pergunta seria, isso seria uma fala sanduíche? Então ele fala de algo que aconteceu lá na frente, depois volta para o passado, né? Veja que assim que ocorre o evento do alabastro, Judas já vai falar com as pessoas. E aí depois desse relato, né? Depois desse relato, e nós, né? Tendo dito essas coisas, ou seja, quando ocorreu isso, quando Jesus disse essas coisas, nós teríamos que ir para o capítulo anterior, nós não vamos nesse momento, mas veja bem. Aqui ele fala, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigindo-se a Jesus, onde quer que faremos a Páscoa? E aí ele fala, e depois disso, aí vai, e aí ficaram muito tristes, né? Quem será que vai trair? E aí veja que ele faz esses comentários, né? Ele fala, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Está escrito alguma coisa a esse respeito. Agora, está escrito alguma coisa no sentido de apontar inequivocamente para isso ou são aplicações? Nós entendemos que pode haver, sim, passagens lá nas escrituras hebraicas, de Gênesis a Malaquias, que apontam realmente para um Messias sofredor que se cumpre em Jesus. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Veja, essa fala não tem nenhum sentido num contexto de predestinação. Você amaldiçoar para outras pessoas, dando a entender que aquela pessoa está indo para um caminho ruim, sendo que na verdade Deus a está fazendo ir para um caminho ruim, obviamente essa fala não teria sentido algum. Então Judas, que haveria de traí-lo, diz, com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou, sim, é você. Aí aqui no verso 25, na Almeida Corrigida Fiel, diz, aqui ele faz uma afirmação, aqui ele faz uma pergunta. Né? Porventura sou eu, Rabi? E Jesus diz, tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e aí fala, né, tomai e comer, isso é o meu corpo, tomai e beber, isso é o meu sangue. É a representação, obviamente, é um símbolo, né? Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Nós vamos ver que, eu não pesquisei se isso aparece em outros pontos das escrituras, mas em Zacarias, isso aqui só pode servir como uma aplicação, não como uma interpretação do texto. Ou seja, nós vimos isso em outros estudos, né? Mateus ali quando ele fala do Egito chamei meu filho, que ele faz uma aplicação de Oséias. Quando a gente vai em Oséias ali, a gente vê que não é profecia, não fala sobre isso, ele faz uma aplicação. Ouviu-se um choro em Ramá, era Raquel chorando pelos seus filhos que já não existem. Nós vimos também que isso é uma aplicação do texto, não é uma interpretação do texto. O texto não leva para esse caminho, ou seja, não está falando ali sobre o Messias, sobre nada disso, ou seja, uma aplicação, ou seja, algo que ocorreu naquele momento, mas que poderia ocorrer em outros contextos também. Ou seja, uma aplicação do texto. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo diz, ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. E aí Jesus fala algo específico para Pedro. Em verdade eu te digo que na mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Veja que aqui nós já temos elementos suficientes para conhecer, Deus já tinha elementos suficientes em Pedro para saber se na hora do problema realmente Pedro iria negar ou não. Ou seja, Deus já tinha elementos para dizer especificamente em relação a Pedro. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Disse então, a minha alma está profundamente... e aí, né, Jesus diz assim, olha, fique aqui comigo, né? Ele começou a entristecer e angustiar,
angustiar-se, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E aí o que Jesus fala com o rosto em terra? Meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas assim como tu queres. Se for possível. Essa fala só faz sentido num contexto de liberdade de escolha e de ações não predestinadas. E aí depois ele fala novamente, ele se retira novamente e fala: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. Eu inclusive entendo que ele não está falando aqui da morte dele, mas do sofrimento que ele teria que passar antes de morrer. Dos problemas que ele teria que passar, né? Das tristezas que ele teria que passar. E do sofrimento ali que, ou seja, dali até a morte dele, nós entendemos que a intenção era fazer com que ele pecasse. E não necessariamente acelerar o seu sofrimento, mas a fazer de todas as formas que ele pecasse, né? Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, né? E disse Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Ou seja, os discípulos, inclusive Pedro, estava disposto a defender Jesus, e ele fala para eles não fazerem isso, né? Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 2 legiões de anjos? Como se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma, ou seja, que o Messias deveria ser levado para sacrifício? Então veja, o que Jesus está falando aqui? Eu poderia essa vontade dos seres humanos de fazerem isso comigo nesse momento, poderia ser evitada. Mas Deus vai permitir que isso aconteça para que se cumpra, para que o Messias possa ser oferecido para vocês. Ou seja, é evidente que num mundo totalmente mau, haveria um momento, assim como houve vários momentos, que as pessoas iriam querer atentar contra a vida de Jesus. E como ainda havia coisas que Jesus precisava fazer, a Bíblia fala que Deus livrou a Jesus disso. E nesse momento Jesus está falando: olha, o Pai poderia me livrar disso novamente, mas Ele não vai livrar, porque agora o que eu precisava fazer já foi feito em termos de preparar vocês, e agora, como eles sempre quiseram, várias vezes que a Bíblia aponta ali que as pessoas quiseram destruir Jesus, agora Deus vai permitir que isso aconteça. Como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas, né? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então quando Jesus fala assim: olha, discípulos, a partir daqui Deus vai permitir que isso aconteça comigo. A partir desse momento os discípulos fogem. Então prenderam a Jesus, conduziram a Caifás, e Pedro seguiu de longe, né? Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poder dar-lhe a morte, e não o achavam. Veja, nós estamos baseando só no relato vertical aqui, mas posteriormente a gente pode fazer um vídeo comparando outros evangelhos também. Nós vamos falar só sobre Mateus e Marcos nesse momento, né? Apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Então o texto está dizendo: olha, eles não estavam conseguindo êxito em fazer com que Jesus fosse morto mesmo assim. E aí eles disseram: esse disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificar em 3 dias, e levantando o sumo sacerdote, não responde coisa alguma que depõe contra ti? Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Então eles ficaram insistindo para Jesus falar. Ou seja, eles não tinham eles tinham que fazer tudo aquilo porque eles não tinham condição de executar, senão eles já teriam executado, né? E aí disse Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste, agora blasfema. Que vos parece? Eles respondendo disseram: é réu de morte. Então veja, mesmo assim, aqui a Bíblia está apontando para que caminho? Os líderes da época e várias outras pessoas queriam acabar com Jesus. Não está nenhum apontamento aqui para que eles foram predestinados, forçados a pensar dessa forma. Eles queriam fazer isso. E aí o que acontece? Aquilo que livrava Jesus de passar por isso,
deixa de ser impedimento. Ou seja, a proteção de Deus para que ele não seja levado é retirada. Ele passa a ser levado, voluntariamente, inclusive. E aí, eles não tendo elementos para punir Jesus, o próprio Jesus reforça isso publicamente, para que eles possam ter elementos. E ele está falando aqui exatamente o que ele já havia falado antes, né, outras coisas, mas ele reforça que ele dá essa munição, ou seja, ele demonstra que ele está indo voluntariamente e que essas pessoas também estão fazendo isso voluntariamente para destruí-lo. E aí então nós temos aqui a confirmação do que aconteceu que Jesus falou que Pedro iria negá-lo, né? E ele nega Jesus, e aí depois diz: e saindo dali chorou amargamente. Ele se lembrou das palavras de Jesus antes que o galo cante 3 vezes me negará. Ou seja, o que tudo isso está apontando para quê? Ao mesmo tempo que aponta para Deus, sabendo o que Pedro iria fazer, as falas aqui apontam para quê? Pedro teve liberdade para escolher se ele iria trair ou não. Ou seja, todos os eventos apontam para onde? Está escrito porque vai acontecer. Ou seja, Deus sabe o que vai acontecer, mas ele não estabeleceu o que vai acontecer. Não é porque ele escreveu o que vai acontecer. Ou seja, ele não predestinou. Ele não escreveu assim, eu estou escrevendo porque eu vou forçar o evento. Não, ele está escrevendo porque, olha, eu sei que vai acontecer assim. Como? Nós simplesmente não sabemos. Marcos, a mesma coisa. Se você for em Marcos 14, você vai ver a mesma coisa. Dali a 2 dias era a Páscoa, né? E eles planejaram prejudicar Jesus. E aí Jesus fala sobre, né, o evento. Ela fez o que podia, antecipou o meu corpo para a sepultura, né? Também o que ela fez será para a sua memória. E aí ele fala: um há de me trair, né? E aí ele fala: ai daquele homem por quem o filho do homem é traído, bom seria para tal homem não haver nascido. Ele está alertando, inclusive, né? Ele está alertando para não fazer, né? E aí a pessoa persiste, e aí ele fala: o que tem de fazer? Faz depressa, né? Então nós vemos: todos vós essa noite vos escandalizareis de mim, para o que está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Nós já comentamos, né? Nós vamos ler o conteúdo em Zacarias. E aí Pedro fala: não, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E aí nós vemos que realmente Pedro estava disposto a morrer com Jesus, mas morrer por um Jesus que lutaria para resgatar seu povo. E aí Jesus fala para eles o quê? Olha, gente, acabou aqui. Se Deus quisesse me proteger, ele me protegeria, mas não é isso que vai acontecer. E aí os discípulos entendem: olha, se o próprio Jesus está dizendo que se fosse para ele ser protegido, o próprio Deus o protegeria diretamente com os anjos, isso não vai acontecer, então o que nós poderemos fazer a respeito? Eles vão e fogem, né? E aí a mesma coisa acontece aqui: deixando fugiram, testificaram falsamente, né? E aí o sumo sacerdote, depois do que Jesus fala, né? Então veja, né? O padrão é o mesmo. E agora nós vamos para Zacarias. E aí você pode ler Zacarias 13 e 14, você pode ler o capítulo completo depois. Veja só o que a Bíblia fala: peso do Senhor, palavra do Senhor, que funda a terra, que forma o espírito. Eis que farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Todos que a carregarem certamente serão despedaçados. Ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor: ferirei de espanto todos os cavalos, de loucura os que montam neles, né? Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de seguida a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão em seu coração: os habitantes de Jerusalém são minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como faixa de fogo entre gavelas. A direita e a esquerda consumirão todos os povos em redor. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi, dos habitantes de Jerusalém, não seja superior à de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças. Olharão para mim. Olha só que interessante. Nesse contexto de livramento, Deus fala assim: olharão para mim aquele a quem transpassaram,
e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. Lamentarão amargamente. Então, ele está falando que no contexto de livramento, ele fala, olharão para mim aquele a quem transpassaram. Então, veja, não está determinando em que contexto aconteceu isso, em que contexto ele foi transpassado. Só está dizendo que em algum contexto ele está colocando isso, olharão para mim a quem transpassaram. A quem transpassaram, a quem feriram de algum modo simbólico, modo literal, mas isso, o capítulo 13 está falando sobre livramento, e não sobre o Messias, em específico. Né? Alguém que foi lá e que Deus permitiu que morresse e que voltou, não. Mas tem um elemento ali, olharão para mim a quem transpassaram. Peraí. Aqui é o capítulo 12 e 13, né? Coloquei errado. Então, é o capítulo 12 aqui, contexto de livramento, né? Que fala de traspassarem. E agora nós vamos para o capítulo 13 de Zacarias, tanto na Almeida Corrigida Fiel, como na NVI. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Nesse contexto de livramento, ele fala realmente sobre olharão para mim a quem transpassaram e chorarão. Todo o país chorará, Hadad e Rimon, no monte de Megido, família de Levi com suas mulheres, vão chorar a família de Natã, todas as demais famílias com suas mulheres. E nesse contexto ele continua. Naquele dia, qual dia? O dia que ele começou a falar no capítulo 14 ali, 12 ali, né? Para a purificação do pecado, haverá uma fonte aberta para a purificação do pecado e da imundícia. Eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos, nunca mais serão lembrados. Ou seja, nesse contexto de livramento que ele está falando. Isso, o contexto aqui do capítulo 13 é um contexto de livramento. Removerei da terra tantos profetas como o espírito imundo. Ele vai remover, ele vai restaurar Jerusalém, vai restaurar Judá também, conforme ele havia falado. Se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe advertirão. Você tem que morrer porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Olha só. Agora, eles vão contra o profeta, mas o profeta está certo ou está errado? Né? Acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um de sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, para enganar. Então ele está falando aqui que efetivamente os profetas estão enganando. Então aquilo que os pais estão falando seria verdade. Não, eles estão mentindo. Né? Não usará o manto do profeta feito de pele para enganar. Mas o que eles dirão? Não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado. Então ele está falando, profetas que mentem e que vão abandonar a mentira, porque vai ficar exposta a mentira deles, né? Aí veja, o profeta diz, não sou profeta, sou um homem do campo, a terra tem sido meu sustento. Ele nega que ele é profeta, ele fala, não, eu não sou profeta, né? E aí se alguém lhe perguntar, bom, aqui, pelo menos o que eu entendo aqui da leitura em português, aqui, eles estão perguntando para esse falso profeta, isso. Se alguém lhe perguntar que feridas são essas no seu corpo, ele responderá, eu fui ferido na casa de meus amigos. Então veja, o máximo que... Se a base, por exemplo, nós temos até algumas músicas, né? Que feridas são essas nas suas mãos? Nós podemos fazer uma aplicação a Jesus, mas isso aqui não é um texto profético, não é um texto messiânico, né? Aqui, eles estão fazendo, aparentemente, né, essa pergunta, todo o contexto aqui dá a entender que aparentemente eles estão fazendo essa pergunta para o falso profeta. Ele está negando. Que feridas são essas no seu corpo? Você não sofreu porque profetizou e tal? E ele responde, fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, desperta contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Desperta contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, olha, contra o meu pastor, o pastor de Deus, contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, é meu povo, e ele dirá, o Senhor é meu Deus. Então, veja, não existe elemento messiânico aqui, né? Nesse momento de livramento, ele está falando que vai acontecer isso, né? Ele diz, fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos.
Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, ainda que haja sofrimento, ainda que o líder do meu povo seja ferido, eu vou proteger. Vai haver uma grande perseguição, vai haver um grande problema, 2/3 serão ceifados na terra toda. Mas a terceira parte eu vou purificar. É isso que o texto está dizendo. Qual o sentido exato de cumprimento disso? Aí nós teríamos que tentar entender, tentar analisar. Isso se cumpriu em algum momento. Mas o texto em si, veja, quando ele usa esse texto aqui, não é em nenhum lugar nós temos um contexto messiânico aqui. Nós temos falas abertas, nós temos ali aquela parte, olharão para mim a quem traspassaram. Nesse momento ele o momento que traspassaram já ocorreu lá no passado, né? Não está acontecendo ali. E aí depois, na continuação do evento, no futuro, Deus fala, fere ao pastor e espalhaste as ovelhas. Ó espada, desperta, levanta a espada contra o meu pastor, levanta contra o meu companheiro. Ele está citando entre aspas aqui na NVI, né? Declara o Senhor dos Exércitos, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Ou seja, aparentemente tudo indica que em Zacarias 13, o que nós podemos fazer ali é uma aplicação. Ou seja, se a fala de Jesus sobre ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão se refere a esse texto, se você olhar para ele, ele não é messiânico. Ele não é messiânico, não existe... nós podemos até, de repente, analisar o livro de Zacarias como um todo, tentar enxergar alguma coisa ali. Mas se você se basear em Zacarias 12 e 13, o texto não está apontando para um Messias. Não para um Messias específico, né? Aqui nós podemos falar sobre esse pastor como alguém que está ajudando a proteger o povo de Deus. Mas no contexto de livramento em que Deus vem com seu dia de perseguição, de restauração de Jerusalém e Judá, e aí acontecem essas coisas, e não em um momento em que Deus já não esteja livrando o seu povo, que Deus já não esteja fazendo todos esses eventos e restaurando Judá, Jerusalém. Esse é o contexto de Zacarias 13, vem lá de Zacarias 12. Então veja, tudo caminha aqui para que muito provavelmente isso seja uma aplicação do texto. Assim como nós comentamos sobre outros textos, né? Espero que tenha ajudado, né? Espero que nós consigamos comentar mais textos posteriormente. Então nós vimos aqui o quê? A questão de que o texto, ao mesmo tempo que fala de algo sendo predito, fala de pessoas tomando decisões conscientes sobre aquilo. Ou seja, Deus sabe o que vai acontecer, mas ele não força esses acontecimentos no sentido de que ele não coloca na cabeça das pessoas, olha, esse grupo obrigatoriamente vai me perseguir, vai fazer isso, porque Deus forçou eles a fazer isso. Não, eles fazem isso voluntariamente. E aí Jesus voluntariamente também vai complementando os eventos para que ele seja punido e leve até a crucificação. Ou seja, veja que é muito mais complexo do que simplesmente, Deus predestinou. Não, veja que não está apontando para uma predestinação, no sentido de que Deus invariavelmente faz com que as pessoas tomem aquela atitude. Não, tudo caminha para quê? Deus está avisando, olha, vai acontecer isso, você vai fazer isso, etc. Isso é o que o texto nos aponta, né? Nós não sabemos exatamente qual o método que Deus utiliza, nós filosofamos sobre isso, mas nós não sabemos. Nós simplesmente sabemos o seguinte, olha, o que a Bíblia fala. Todo Gênesis e vários pontos das escrituras hebraicas apontam para uma liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo Deus mostra que, de alguma forma que nós não sabemos, Ele sabe o futuro, pelo menos uma parte disso. Ou seja, geralmente as profecias elas falam de eventos muito específicos. Ou seja, ainda que houvesse predestinação de algumas coisas, seriam eventos muito específicos. Esse é o caminho para a maior parte das escrituras. O que não é o caso, nós simplesmente não sabemos como isso ocorre. Nós sabemos apenas que Deus sabe, né? E existem alguns versos aí isolados que as pessoas muitas vezes tentam apontar assim, olha, tá vendo? Deus predestinou tudo. Deus... Não é isso que a Bíblia caminha. Ainda que houvesse predestinação de eventos específicos, no contexto de salvação e perdição, Deus aponta sempre para a escolha do ser humano. Né? É isso que nós entendemos. E se Paulo tiver dito a coisa lá? Então não é a Bíblia, então nós temos que especificar. Não é a Bíblia que está falando isso. Não é Gênesis a Malaquias, não são as escrituras hebraicas. Não é Jesus que está apontando para isso.
que Deus forçou as coisas a acontecerem dessa forma, que Deus escolhe alguns para salvar e outros para se perder arbitrariamente. Não é isso. Ao máximo que alguém poderia falar então é que Paulo falou isso. Então, peraí, então se Paulo falou isso e a Bíblia não está falando isso, está errado. Então, mas veja bem, Paulo não falou isso. Então a interpretação sobre ele está errada. Mas eu creio que é assim que nós devemos caminhar. Convido para uma oração final. Obrigado a Deus por tudo que nos tem concedido, livra-nos de todos os males, nos auxilie, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, espero que tenha auxiliado e até o próximo estudo.